A graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje o tema é Olhe para Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo de número 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, atemorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, olhando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. Esse texto é um texto conhecido, onde os discípulos estão no barco, amando do Senhor Jesus. Jesus mandou eles atravessarem, eles estavam ali obedecendo a palavra de Deus. E num determinado momento, no momento mais escuro, na quarta vigília da noite, havia uma ventania sobre aquele local, o mar estava agitado, os discípulos com medo, e Jesus então aparece. Primeira coisa que eu quero te falar é que no dia mais escuro, no momento mais difícil, Jesus sempre vai aparecer para te socorrer. E os discípulos, ao verem Jesus, eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus prontamente disse: Sou eu, não tenha medo. E Pedro, então, cheio de fé, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: Venha, Pedro. E Pedro, então, começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre a circunstância. O interessante é que Jesus poderia ter cessado aquele vento. Jesus poderia ter acalmado aquela ventania, aquietado aquele mar. Mas a Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas. Sabe, essa é uma lição poderosa na sua vida. Ou Deus vai acalmar as tempestades, os gigantes que têm se levantados contra você, ou Deus vai te fazer andar sobre eles. Não tenha medo, ou ele vai acalmar, ou você vai andar sobre as circunstâncias. E Pedro então começa a andar sobre as águas. Mas há um momento importante e crucial na vida de Pedro. E qual momento é esse, pastor Francisco? É quando Pedro começa a olhar para a ventania. É quando Pedro tira os seus olhos de Jesus e coloca os seus olhos no problema. Quando Pedro fixa o problema, ele começa a afundar. Assim é a vida de muitos. Enquanto os teus olhos estiverem em Cristo, você vai andar sobre as circunstâncias, você vai andar sobre o problema. Mas quando os nossos olhos saem de Jesus e começam a focar nas circunstâncias, no gigante, na crise, no problema conjugal, na pandemia que nós estamos vivendo, inevitavelmente nós começamos a afundar. E eu te pergunto hoje, nessa segunda-feira, onde estão os teus olhos? Para quem você está olhando hoje? Para a circunstância, para o problema, para a crise ou para o Senhor Jesus? Se os teus olhos estiverem em Jesus, não haverá problema grande demais, não haverá crise grande demais, porque em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. E que nessa segunda-feira os teus olhos estejam em Jesus e que nessa segunda-feira você comece a andar sobre as águas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã para mais uma devocional da graça.